Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Manuela Franco e agora a gente vai ver o tema da nossa aula. Aula 17, objeto de conhecimento, trigonometria, triângulo retângulo e seus fundamentos. Detalhamento, triângulo retângulo, conceito, elementos, teorema de Pitágoras, triângulo retângulo, razões trigonométricas. Então vamos à nossa aula. Para a gente poder entender as razões trigonométricas, vamos ver cada elemento do nosso triângulo retângulo. Então, nós temos aqui o triângulo retângulo ABC. Ele é nomeado de acordo com os seus vértices, que é onde estão os seus ângulos, que são A, B e C. O triângulo retângulo, ele apresenta um ângulo reto, que é um ângulo que mede 90 graus. Os demais ângulos, o ângulo C e o ângulo B, eles são ângulos agudos, porque eles medem menos de 90 graus, entre 0 e 90 graus. E isso caracteriza o nosso triângulo retângulo. Oposto ao nosso triângulo retângulo, nós temos aqui um lado. Esse lado, a gente chama ele de hipotenusa. E os lados B e C, que estão adjacentes aqui ao ângulo de 90 graus, eles são os catetos. Aqui ao lado, nós temos o mesmo triângulo retângulo. Não parece, né? Mas é o mesmo que a gente tiver rotacionado este triângulo, é o mesmo que a gente ter pegado ele e rotacionado nesse sentido. Por que que a gente está colocando isso aqui? Porque geralmente a gente vê o triângulo retângulo nesse formato, com o ângulo de 90 graus aqui embaixo, ou então o ângulo de 90 graus para o outro lado aqui, nesse caso para a direita, ó, a gente consegue perceber facilmente, não é? Aqui que nós temos um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Ou às vezes, até mesmo quando ele está desenhado nesse formato, a gente consegue perceber que aqui na ponta a gente tem um ângulo de 90 graus. Mas aqui, ó, a gente também tem um ângulo de 90 graus. Então, para a gente poder identificar melhor, a gente colocou aqui nesse formato. Por que que é importante a gente identificar o ângulo de 90 graus no triângulo retângulo? Porque a gente precisa saber que o lado oposto a este ângulo reto, ele é o maior lado do triângulo retângulo, ele é a hipotenusa. Então, lembre-se, nem sempre o ângulo de 90 graus vai estar aqui nessa posição. Ele pode estar, digamos que, camuflado, mas geralmente aparece esse símbolo aqui. Então, a gente já identifica onde está o ângulo reto. E cada um desses termos aqui no nosso triângulo retângulo, eles recebem um nome. Aqui a gente convencionou que os ângulos são A, B e C, mas vocês podem designar qualquer letra para representá-los. A gente só vai mostrar como que a gente faz aqui usando A, B e C. A gente tem os três lados desse triângulo retângulo e como que a gente representa esses lados? Com letra maiúscula e uma barra em cima. Nós temos o lado AB, que é este lado que vai do ângulo A até o ângulo B. Temos o lado BC, que é o lado que vai do ângulo B até o ângulo C. E temos o lado AC, que é a medida que vai do ângulo A até o ângulo C. A gente tem também os ângulos internos. O ângulo BAC, que é o ângulo de 90 graus. Temos o ângulo ABC, que é um dos ângulos agudos. E temos o ângulo ACB, que é o outro ângulo agudo do triângulo retângulo. E a gente tem as medidas dos lados, onde a gente convencionou que a medida em A minúsculo é a medida aqui do segmento BC. A medida B minúsculo é essa medida AC.
E a medida C minúsculo é a medida AB. E a gente também tem a medida dos ângulos. Ó, o ângulo A com circunflexo é a medida desse ângulo BAC. O B com circunflexo é a medida do ângulo ABC. E o C com circunflexo em cima é a medida do ângulo ACB. Então já conhecemos aí todos os elementos desse triângulo retângulo. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai ver quais são as relações trigonométricas no triângulo retângulo. E a gente considerou aqui, ó, o triângulo retângulo ABC. Vejam que agora o ângulo de 90 graus está para cá, mas ele está identificado com esse símbolo característico aqui do ângulo de 90 graus. Então vejam, novamente, oposto ao ângulo de 90 graus, nós temos o maior lado do triângulo retângulo, que é o A minúsculo, que a gente chama de hipotenusa. Aqui nós temos o ângulo agudo B. Oposto a ele, nós temos o lado de medida B minúsculo, que é um cateto, e oposto ao ângulo C, nós temos uma medida de C minúsculo, que é a medida oposta ao ângulo C. Observem que a gente tem uma representação aqui para o ângulo B e uma representação diferente para o ângulo C. Por que a gente faz isso? Para a gente identificar que a medida do ângulo B é diferente da medida do ângulo C. Acontece algum caso onde a medida dos ângulos B e C são iguais? Acontece, mas não é nesse caso. Aqui nesse triângulo, a medida do ângulo B é diferente da medida do ângulo C, por isso o ângulo B está representado aqui apenas por um risco e o ângulo C está representado aqui por dois riscos, para a gente ter certeza que eles têm medidas diferentes. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fixar o ângulo B. A gente vai usar o ângulo B como referência para a gente poder calcular as relações trigonométricas nesse triângulo retângulo. Então, com referência ao ângulo B, a gente vai ter a relação seno. Seno de um ângulo agudo é a razão entre o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa. Por que a gente fixou o ângulo B aqui? Para a gente poder ter ele como referência. Eu tenho o ângulo B, eu tenho um cateto oposto a ele, que é essa medida B, e tenho um cateto adjacente, que está aqui do ladinho dele, que é a medida C. Se eu usasse como referência o ângulo C, o seu cateto oposto seria a medida C, e o seu cateto adjacente seria a medida B. Então, por isso que a gente precisa colocar aqui, fixar um ângulo para ter ele como referência. Então, o seno do ângulo B, ele é dado pela razão entre o cateto oposto a ele, que é a medida B, sobre a hipotenusa, que é a medida A. Então, nós temos aqui que o seno de B é igual a B sobre A. A segunda relação que a gente tem é a relação cosseno. E a relação cosseno de um ângulo agudo é a relação entre o cateto adjacente ao ângulo e a hipotenusa. Novamente, nós fixamos aqui o ângulo B, ele vai ser a nossa referência. Então, o cosseno de B, ele vai ser quem? O seu cateto adjacente, o cateto que está aqui do ladinho dele, que é a medida C, sobre a hipotenusa, que é a medida A. Então, temos que cosseno de B é igual a C sobre A. E a terceira relação trigonométrica é a tangente. A tangente de um ângulo agudo é a razão entre o cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente ao ângulo. Então, novamente, nós fixamos o ângulo B, vai ser nossa referência. Então, a tangente de B vai ser o seu cateto oposto, que é B, sobre o cateto adjacente, que está aqui do ladinho dele, que é C. Então, a tangente de B é igual a B sobre C. Agora a gente tem aqui um triângulo com outra medida. É o triângulo que tem os ângulos C, D e E. Por isso que a gente chama ele de
triângulo retângulo, CDE. Ele é reto em C. Então, mesmo que não tivesse o desenho dele, essa informação aqui, dizendo que ele é reto em C, significa que o ângulo C é o ângulo reto, conforme a gente está vendo aqui, né? A representação do ângulo reto, do ângulo de 90 graus, é referente aqui ao ângulo C. E o que mais que a gente tem? A gente tem algumas medidas. Nós temos a medida que vai do ângulo C até o ângulo E, que é a medida igual a 4. Temos a medida que vai do lado C até o lado D, que é igual a 2. E está faltando uma medida, não é? Está faltando a medida que vai do ângulo E ao ângulo D. Ou do ângulo D ao ângulo E, a medida é a mesma. E qual é essa medida? É a medida que está oposta aqui ao ângulo de 90 graus. E quem é essa medida? Ela é a hipotenusa. E aí a gente precisa calcular as relações. No item A, a gente precisa do seno do ângulo D. No item B, a gente precisa do cosseno do ângulo D. E no item C, a gente precisa da tangente do ângulo D. Então, a nossa referência aqui é o ângulo D, este ângulo aqui, e a gente precisa do seu seno. Qual é o seno do ângulo D? Vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Nós temos o cateto oposto ao ângulo D? Temos, é igual a 4. Mas a gente não tem aqui, ó, a hipotenusa. A gente pode chamar de A, pode chamar de X, pode chamar de H. Você que escolhe qual maneira vai chamar. Então, antes da gente determinar as relações seno e cosseno, a gente precisa calcular o valor da hipotenusa. Como é que a gente faz para calcular? No triângulo retângulo, o valor da hipotenusa, essa medida aqui, que vai de D até E, ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, a medida de DE ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, é só a gente resolver. 4 ao quadrado, 16. 2 ao quadrado, 4. 16 mais 4, 20. Então, DE é igual a raiz quadrada de 20. Então, nós já temos a medida da hipotenusa, raiz quadrada de 20. A raiz quadrada de 20 não é exata, a gente pode simplificar, mas se você quiser deixar dessa maneira, também não tem problema, vai ser considerado o valor dela. E agora sim a gente consegue fazer as relações. Temos a medida da hipotenusa, que vale raiz de 20. Temos o cateto adjacente ao ângulo D, que vale 2, ó. É a medida que está aqui do ladinho do ângulo D. E temos o cateto oposto, a medida do cateto oposto ao ângulo D é igual a 4. Então, agora a gente consegue calcular as relações. Então, nós vamos ter que o seno do ângulo D vai ser o cateto oposto, 4, sobre a hipotenusa, raiz de 20. Só que a gente, na matemática, não deve deixar um radical no denominador. Então, a gente vai racionalizar esse valor. Como? Multiplicando por raiz de 20, tanto no numerador quanto no denominador. Então, quanto vai ser o valor do seno de D? 4 vezes raiz de 20 é 4 raiz de 20. E raiz de 20 vezes raiz de 20 é igual a 20. Então, o seno do ângulo D é 4 raiz de 20 sobre 20. A gente ainda consegue simplificar dividindo tudo por 4. Então, a gente vai ter que o seno do ângulo D é igual a quanto? 4 dividido por 4 é igual a 1, correto? Então, vai sobrar aqui no numerador somente o
raiz quadrada de 20. E no denominador, nós vamos ter 20 dividido por 4, que é 5. Então, nesse caso, o seno do ângulo D é igual a raiz de 20 sobre 5. Agora, vamos calcular o cosseno do ângulo D. O cosseno do ângulo D é a medida do seu cateto adjacente, o cateto que está aqui do ladinho do ângulo D, que é 2, sobre a hipotenusa, que é a raiz de 20, o valor que a gente calculou. Vejam que, novamente, nós temos uma raiz quadrada aqui no denominador. Então, a gente vai precisar racionalizar. Como? Multiplicando tudo por raiz de 20. 2 vezes raiz de 20 é 2 raiz de 20. E raiz de 20 vezes raiz de 20 é 20. Vejam que aqui a gente consegue simplificar dividindo tudo por 2. Então, nós vamos ter que o cosseno do ângulo D vai ser igual a 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes raiz de 20 é raiz de 20. E 20 dividido por 2 é igual a 10. Então, o cosseno do ângulo D é raiz de 20 sobre 10. E agora a gente vai calcular o valor da tangente do ângulo D. Quem é a tangente? É a medida do cateto oposto ao ângulo D, que é 4, dividido pela medida do seu cateto adjacente, que é 2. 4 sobre 2 é 4 dividido por 2, que é igual a 2. Então, o valor da tangente do ângulo D é igual a 2. Agora, a gente tem aqui uma situação problema, onde a gente precisa determinar o valor de x na figura. E a gente tem um dado de que o seno de 42 graus é 0,67. Vejam que nós temos um triângulo retângulo. Olha aqui o ângulo reto. Quem está oposto a ele é a medida de 5 centímetros. Então, é a medida de quem? Da hipotenusa. Então, a hipotenusa aqui mede 5 centímetros. E quem que nós temos aqui? Essa medida x, a medida que a gente precisa descobrir. E ela é uma medida que está oposta ao ângulo de 42 graus. Então, quem é o x? Ele é o cateto oposto, a gente pode abreviar por CO, da medida de 42 graus. E o que a gente pode fazer para resolver esse problema? Quando nós temos hipotenusa e cateto oposto, a relação que a gente vai usar é a relação seno. Seno de 42 graus vai ser quem? Vai ser o cateto oposto x dividido pela hipotenusa 5. Então, seno de 42 graus é igual a x sobre 5. Só que o seno de 42 graus ele foi dado aqui para a gente. Seno de 42 graus é 0,67. Então, é só a gente substituir seno de 42 por 0,67. Igual a x sobre 5. Então, esse 5, a gente passa ele multiplicando para cá. Então, o valor de x vai ser igual a 0,67 vezes 5. E a gente chega no resultado 3,35. Professora, como que a gente chega nesse resultado? Eu não lembro como é que resolve 0,67 vezes 5. Então, vamos fazer. 0,67 vezes 5. Nós vamos multiplicar normalmente, sem considerar a vírgula ainda. Vamos deixar ela aí. 5 vezes 7 é 35. Então, sobem 3. 5 vezes 6 é 30. Com mais 3, 33. Sobem 3. 5 vezes 0, 0. Com mais 3,
3. E agora a gente vai ver qual vai ser a posição da vírgula. Temos 2 algarismos após a vírgula apenas nesse valor, no 0,67. Então, significa que no resultado também vamos ter 3 números após a vírgula. Por isso, o valor de x é 3,35 centímetros. Então, resolvido o nosso problema utilizando a relação seno. Vamos ver agora uma outra situação envolvendo as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Uma mulher cujos olhos estão a 1,5 metro do solo avista, sob um ângulo de 12 graus, o topo de um edifício que se encontra a 200 metros dela. Qual é a altura aproximada do edifício? Considere tangente de 12 graus igual a 0,21. Então, a gente precisa calcular o quê? Vamos para a nossa pergunta. A altura do edifício. E qual é o edifício que ela está visualizando? É esse aqui, ó. Então, a gente precisa calcular a medida dessa altura aqui, ó. A gente vai chamar de H maiúsculo. Mas, como eu falei, você pode chamar da letra que você quiser. E aí, onde que entra a relação? Eu não estou vendo ainda nenhum triângulo retângulo. O que a gente pode fazer? A gente pode encontrar esse triângulo retângulo. A gente já tem aqui, ó, vou desenhar de verde, vou só colocar um pouco mais grosso. Aqui, ó, nós temos essa medida aqui. Essa medida da moça até o prédio é de 200 metros. Por quê? Porque a distância dela até o prédio é de 200 metros, olha aqui. Então, aqui também vai valer 200 metros, correto? Então, aqui também mede 200 metros. E a gente vai ter o que mais? A gente tem essa medida aqui, ó. E aqui a gente consegue encontrar, vou exagerar aqui no tamanho, ó, o nosso ângulo de 90 graus, correto? Vou destacar ele aqui em vermelho para vocês. Aqui a gente encontra o nosso ângulo reto, nosso ângulo de 90 graus. Mas e aí, o que a gente tem dessa medida até então? A gente só tem um cateto, que é essa medida aqui, de 200 metros. A questão aqui já deu a dica para a gente. A gente vai usar a tangente. E a tangente de um ângulo, a gente usa o quê? O cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é a hipotenusa nesse triângulo retângulo? É essa medida aqui oposta a 90 graus, mas a gente não vai usar ela. A gente vai precisar do outro cateto. E qual é o outro cateto? É essa medida aqui, que eu estou riscando em vermelho. Não é toda a altura do prédio. E a gente vai chamar de H minúsculo. Então, para vocês visualizarem melhor, a gente tem esse desenho aqui, ó. Esse 1,5 metro é a altura da mulher que está avistando o topo do prédio. A gente ainda não vai usar, mas esse valor aqui ele é importante. A gente redesenhou aqui o nosso triângulo retângulo, onde a gente tem aqui a medida de 200 metros nesse cateto. Essa medida aqui a gente chamou de H minúsculo. Essa medida a gente ainda não sabe. Mas o que a gente tem? A gente tem a medida do ângulo. O ângulo que a mulher avista aqui o prédio, o ângulo de 12 graus. E a gente tem o valor da tangente de 12 graus. Então, quem vai ser a tangente de 12 graus? Vai ser o cateto oposto a ela, que é o H minúsculo, o valor que a gente ainda não sabe, dividido por 200. Então, tangente de 12 é igual a H sobre 200. Mas na questão foi dado para a gente que a tangente de 12 é 0,21. Então, a gente substitui. 0,21 vai ser igual a H sobre 200. E aí, a gente vai agora multiplicar 0,21 vezes 200 e vamos encontrar o valor de H.
Novamente, professora, como que eu sei que 0,21 vezes 200 vai dar 42? A gente tem várias maneiras de realizar essa multiplicação. Vou mostrar uma delas aqui para vocês. Então, a gente vai fazer 0,21 vezes 200. Vejam que é bem fácil. Primeiro a gente vai multiplicar este 0, depois esse outro 0 e depois o 2, tá certo? Nessa ordem. Então, nós vamos ter 0 vezes 1, 0, 0 vezes 2, 0, 0 vezes 0, 0. Mais, posicionamos aqui na última casa e vamos começar a multiplicação do segundo 0 aqui na direção das dezenas. 0 vezes 1, 0, 0 vezes 2, 0, 0 vezes 0, 0. Mais, agora a multiplicação do 2 a gente vai colocar na direção das centenas. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. Agora a gente vai somar tudo. Aqui vamos ter um 0. Aqui outro 0. 0 mais 0 mais 2, 2. 0 mais 4, 4. E o 0 que nem precisa estar aqui. E agora a gente vai ver onde que a gente vai posicionar a vírgula. Aqui, na nossa multiplicação, somente o primeiro valor tem 2 algarismos após a vírgula. Então, no resultado, também vamos ter 2 algarismos após a vírgula. Ou seja, o resultado de 0,21 vezes 200 é igual a 42,00, que é o mesmo que simplesmente o 42. E o que significa esse 42? Quem é esse valor de 42? É o valor de H. E quem é o H? É essa medida aqui, essa medida menor. É o cateto oposto ao ângulo de 12 graus aqui nesse triângulo retângulo. E a questão estava perguntando qual é a altura do prédio. A altura do prédio é essa medida total aqui, que é a medida de H, que a gente acabou de calcular, somada com a altura dos olhos da mulher que está avistando o prédio. Lembra que ela tem uma altura relativa aqui ao chão. A medida que compreende que onde a gente formou o nosso triângulo retângulo, ainda deixou essa medida de 1,5 m aqui para baixo. Então, significa que a altura do prédio é a medida H mais 1,5. Então, é só a gente somar 42 mais 1,5. Essa soma é mais fácil da gente resolver, né? 42 mais 1, 43,5. Então, a altura, a medida da altura do prédio que ela avistou é de 43,5 metros. Então, vejam que a gente consegue utilizar e aplicar as relações trigonométricas em várias situações. Na primeira situação, foi uma situação direta, mas a gente precisa primeiro também fazer o quê? Identificar. Na primeira situação, a gente tinha hipotenusa e tinha cateto oposto. Significa que a gente iria utilizar a relação seno. Na segunda situação, problema, além da gente interpretar e localizar onde estaria o triângulo retângulo, aí a gente, depois de fazer isso, a gente verifica quais as informações que a gente tem. A gente tinha o ângulo e tínhamos o valor de um dos catetos. E a altura do prédio, uma parte da altura do prédio correspondia ao outro cateto. Então, onde a gente usa o cateto oposto e o cateto adjacente é na tangente. Por isso, a gente utilizou a relação trigonométrica tangente. E essa foi a nossa aula sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo.